Daqui a pouco eu acredito que a Lu entre. Então hoje nós temos uma live onde nós vamos comentar sobre a continuidade familiar. Criança em casa entrou. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que também é muito importante também para a pesquisa do Criança em Casa, que é a questão vinculada com a continuidade do plano de tratamento, que é algo tão importante, porque a gente sabe que o plano de tratamento tem várias etapas e uma etapa muito importante é a continuidade, ou seja, orientação familiar. Então, como nós podemos realizar essa orientação da melhor forma? A Lu entrou, vou convidar ela já. Acho que acredito que deve estar entrando daqui a pouco a Lu. Já está. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo. Ainda mais Né? agora, que a gente vai ter uma conversa bem legal, Massa, tão legal. importante, né? Se a gente for Sim, sim. pensar na importância que tem a gente falar sobre orientação familiar, que eu Uhum, estava comentando antes, Lu, que é um assunto que eu acho de extrema importância. Mas antes de a gente uhum, começar a falar, né? Eu vou sim, me apresentar rapidinho, vou pedir para você também se apresentar, tá bom. Uhum. né? Então, eu sou a Anneline Riedel, me chamam de Anne. Eu sempre brinco que se não me chamarem de Anne, quer dizer que as pessoas estão bravas comigo, né? Então, o assunto é muito sério. Porque normalmente, quando falo Anneline, eu falo, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Então, É, normalmente né? é Anne. Também. Aí eu sou, né, fisioterapeuta do Centro de Reabilitação Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui em Cascavel. Sou professora da instituição também. Então, as minhas crianças, crianças que eu tenho dia a dia de atendimento, são maioria muito carentes, são crianças que têm bastante dificuldade financeira, umas mais, outras menos, né? Uhum, E eu também criei o Pense Físio, foi mais em março que ele começou a engrenar, que legal. eu acredito que a gente precisa trazer o conteúdo, um conteúdo da melhor maneira possível, não que ele pode ser simples, mas ele precisa ser de qualidade, Uhum, E eu gostaria então que você, Lu, se apresentasse, para as tá pessoas bom. também irem conhecendo um pouquinho mais o seu trabalho. Então tá bom. Então eu sou a Luciana Maltauro, sou fisioterapeuta, eu acho que eu me formei, eu acho que foi em 2006. E desde aquela época eu já comecei a trabalhar na neuro, né, neuropediatria. Eu comecei trabalhava em umas escolas de modalidade especial, que são ONGs, né, mas que também tem uma parceria com o SUS. Então essa minha entrada assim foi muito interessante. Eu aprendi bastante coisa também. E também como você falou, né, tinham poucos recursos, então a gente acabava tendo que fazer muitas, até eu vou falar um termo assim, meio gambiarras para poder fazer, arrumar uma cadeira. E foi muito interessante, porque eu não sabia o que era terapia ocupacional, daí eu tive contato com TO e foi muito legal também, e foi muito bom. E aí depois trabalhei em clínica e aí agora eu tô na prefeitura de Campo Largo. Eu sou concursada pela prefeitura de Campo Largo, né, pelo SUS. E eu gosto muito de poder trabalhar com o SUS. Eu acho que para mim assim é felicidade. Eu gosto bastante. Ah, que bom. E é importante, porque se a gente for ver, né, Lu, Aham. ah,
boa parte da nossa população brasileira depende do SUS, né? Uhum, Claro que nós temos muitos familiares, né? Muitas famílias que acabam tendo crianças com lesão neurológica, com disfunções motoras, as uhum, sindrômicas, que são muitas vezes crianças que tem, a família tem condições melhores econômicas, mas tem muitos que realmente não têm condições. E é uhum. a maioria. Então a gente precisa sim achar uma forma de ajudar. Não é porque é do SUS que não pode ser com qualidade, né? Eu Exato. acho que isso é válido também, né? Sim. E eu estava comentando hoje, porque a gente fica trocando figurinhas, né, pelo Aham. WhatsApp, e eu comentei que eu ia numa questão de um artigo que eu vi hoje, que Ah, eu li uhum. hoje à tarde, e eu achei esse artigo assim muito legal, porque ele tem uma situação que é algo que a gente considera óbvio, mas no nosso, mas é importante às vezes você ter um artigo, um paper sobre isso. Até foi quem postou foi a Tati do Instagram da Heine, né, que ela faz essa avaliação e dá os Uhum. cursos, então o mérito é dela por eu ter descoberto esse artigo. E ela coloca a importância de como que eu vou dar a má notícia, como eu vou usar o diagnóstico ou o prognóstico para uma criança com paralisia cerebral. Como eu Uhum. darei a má notícia? Então, e o legal desse artigo que eles fizeram o questionamento para os pais. Para os pais, as crianças, então, Ah, que com paralisia bacana. cerebral, Uhum. nesse caso, porque eles queriam entender o que, que significa os pais, né? Como eles recebem essas notícias. E aí, ele é tão interessante que ele vai dando dicas de como que a gente pode fazer. E tem uma parte, assim, que eu, claro, que quando a gente pensa em orientação familiar, a gente precisa da família do nosso lado, né? Aham. Sim. Fazer parte da equipe. Aí já entra na conversa, a maneira como a gente conversa com essas famílias, como a gente acolhe essas famílias é muito Uhum. importante. E isso não tem nada a ver também, se a gente for pensar em relação a classes sociais, né? O acolhimento tem que ser o mesmo em todas as situações, Uhum. sempre, é. Mas aí ele tem uma questão que até eu tô com o computador aqui do lado, por isso que eu vou olhar às vezes um pouquinho pro lado, porque teve umas partes que eu achei bem interessante. Olha só, Lu, Ah, quando eu as quero esse más artigo. eu vou te passar. Quando as Beleza. más notícias são bem transmitidas, então é interessante isso, más notícias bem transmitidas. A esperança pode ser transmitida e isso pode transformar a experiência dos pais com o filho e a satisfação com o sistema de saúde. Quanto, Nossa. quando as más notícias são dadas de maneira insensível, aumentam a angústia, a raiva e a depressão, que podem ter impacto duradouro no enfrentamento dos pais. Então, como é importante o acolher para essa família, né, realmente conseguir assimilar as orientações que a gente for dar. Como que vocês fazem lá no setor de vocês, esse acolhimento, essas conversas, Uhum. como que é? Então, as crianças para entrarem lá no SEMAI, elas passam, podem ser através dos médicos, né? Pode ser através do CMEs também, que acabam vendo que a criança tem algum atraso, alguma questão, ou a própria família também pode levar. Então, eles começam numa equipe, né? Multi, que a gente chama multi, que aí tem psicólogo, fisioterapeuta, TO e fono. E também tem não são só esses, eu acho que são só esses colegas. E aí eles primeiro fazem essa parte, essa avaliação, né? Aí depois fazem uma reunião entre a equipe e depois conversam novamente com o pai para depois ir para o setor, né? Isso é muito legal, assim que você falou que a gente vai lembrando dos casos que chegam para a gente, porque lá nesse município
Tem outros lugares também que atendem algumas crianças. A gente é o centro de referência para as crianças, mas acaba indo para outros lugares também. E tem muitos pais que às vezes chegam para a gente, né? Né, tem esse primeiro acolhimento, que é bacana, que já tira dúvida, conversa com os pais, mas porque eu não faço parte dessa multi, né? É uma outra equipe. Mas quando os pais vêm para a gente, eu vejo assim que esse primeiro contato é ali olha, depois, por mais que você, sei lá, faça alguma coisa que talvez não tenha sido adequado, muda tudo. Esse primeiro acolhimento, porque o que acontece? Às vezes as crianças vão de outras instituições, vêm de outras instituições, ou a forma com que são encaminhados pelos médicos. Então, eles já chegam, muitas vezes, né, já com uma barreira. E aí você conversa, acolhe, né? A última pergunta que você vai fazer é coisas, né, da deficiência. Então, assim, a gente faz esse primeiro contato e muda totalmente. É muito interessante. A gente já também assim, quando as crianças são muito pequenas, né? São bebês, então tem algumas famílias que estão num processo de luto, de aceitação, né? De algumas questões. Então também ali é muito importante, né? A gente ter esse preparo, esse conhecimento também, né? Muitas pessoas às vezes acabam fazendo o concurso, né? E fazem e trabalham e não se atualizam, não vão, nunca trabalharam com esse tipo de público. Então, às vezes, como fala com adulto, que também às vezes não é o adequado do jeito que fala com adulto, né? Vai falar para uma criança. Então, toda essa parte do início, os pais, eles é muito interessante, eles já vêm diferente. Fala, puxa, mas nossa, no outro lugar foi assim, o médico falou assado, né? Então a gente fala, não, a gente vai um dia atrás do outro, né? A gente vai fazer umas avaliações, conversar. Então é um momento assim, é o principal, é o crucial, é esse momento, é esse preparo, na minha opinião, né? Acho que é super importante esse acolhimento. E tem uma coisa também, isso que é legal, já que a gente está com um artigo aqui, que fala também dessa questão do acolhimento, aí as dicas que os pais dão ao profissional da saúde. Ambiente e tempo de conversa. Então, ambiente adequado, onde você vai Isso. sentar com essa família e vai realmente Aham. conversar, né? E ter o tempo da conversa, não é aquela história de ficar 5 minutos e pronto, né? Isso. E destacar, por mais que a notícia pode ser ruim, se você destacar aspectos positivos desse paciente, dessa criança, você vai trazer uma carga de esperança para esses pais. Então, aquela situação Uhum. que você falou, ai, nós vamos fazer as coisas no dia a dia, nós vamos procurar tentar ver essa evolução aos poucos, Uhum. isso é importante. E a gente tem que também lembrar, né, que se a gente quer que os pais nos ajudem na continuidade do plano de tratamento, nós também temos que mostrar para eles que sim, há possibilidades do filho deles ter ganhos. Claro que a gente tem Uhum. que ser realista também nisso, né? Eu acho que isso também é muito importante. Tem uma situação que agora eu me lembrei de um paciente, é uma história bem triste, mas eu acho que entra também essa questão do acolhimento, e quando a gente faz o acolhimento, a gente tem a empatia. Era Isso. uma Uhum. criança que nasceu a termo, Lu, era uma criança a Uhum. termo, sem nenhuma alteração, estava se desenvolvendo bem, estava lá indo do sexto para o sétimo mês, super tranquila. Então era aquela fase gostosa do bebê, onde ela já estava se comunicando mais com a família, já estava começando a tentar descobrir com mais propriedade o ambiente. Ela teve uma infecção respiratória e por todas as questões que aqui não vale a pena destacar, ela acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e se tornou uma criança com paralisia cerebral nível 5. Uhum. Então, essa criança não é do município de Cascavel, então ela vinha por transporte da prefeitura, uma família Uhum. extremamente carente. E eu vou ser bem sincera, as primeiras vezes a mãe, ela não olhava para minha cara.
praticamente não consegui fazer uma anamnese, eu não Uhum. consegui conversar com ela. É triste falar, mas ela me entregava a criança como se ela estivesse me entregando um pacote. Já aconteceu também comigo. Aham. De tão que ela. Aí eu sempre chegava assim: bom dia, hoje você quer conversar alguma coisa comigo? Como que você está? Nada. Foram vários dias dessa forma. E eu sempre dando a abertura no momento que ela fosse querer falar. Aí, só que era uma criança que ainda não era atendida por mim, porque eu não tinha conseguido horário, sabe como é SUS, né? A gente não Sim, consegue, às sim. vezes, logo o horário. Aí ela estava com os alunos. Aí chegou um dia, ela falou assim: hoje eu quero falar. Olha. E ela com aquela coisa de raiva que ela tava. Aí eu cheguei e falei para uma das minhas monitoras: ó, você pega a criança, entrega para o aluno que é o responsável, fica com eles que agora Uhum. eu preciso conversar com a mãe. Sem mentira, foram minutos e minutos dela falando e eu só ouvindo. Uhum. A única frase que eu falei no final, eu sei que você está com raiva, triste, todos os sentimentos possíveis. Eu acredito que não tem nesse momento outra possibilidade. É isso mesmo, você tinha um bebê normal e agora ele não é, né, típico, né? Hoje a gente não fala mais Aham. normal, um bebê típico, que infelizmente agora não é mais. E eu imagino a sua dor, mas eu não faço nem ideia da dificuldade que você estava passando. Nesse momento, ela se mudou completamente comigo. Então, ela começou a querer conversar, a perceber as dificuldades, a vir com dúvidas e eu começar a responder. E assim ela foi se tornando uma mãe que a gente conseguiu muitas evoluções, apesar do filho dela ter se tornado uma criança nível 5, mas nós conseguimos uma enorme evolução com ele, dentro Uhum. das possibilidades do nível motor dele. E um dos aspectos que ajudou, porque assim, é uma criança que não tinha aquele atendimento intensivo várias vezes Sim. ao dia, né? Todos os dias, não era assim, mas muito disso foi devido a essa mãe. Mas o esperar o momento também, né? O É. acolher, É. isso eu acho que é muito importante. Você tem É alguma verdade. experiência, alguma coisa em relação sobre isso, alguma coisa? Porque cada família vai reagindo de uma forma, né? Sim, sim. É, eu lembro que quando eu trabalhei era intervenção precoce com síndrome de Down, né? Pelo SUS também, numa dessas escolas, e também a gente. E era um grupo, era muito legal, porque a gente entrava no salão, entravam três bebês, três terapeutas, né? Era físio, na época fono e a psicóloga, e a mãe. Então, nós tivemos, você falou, foi bem parecido também. A mãe chegou com a criança, não olhava para a criança e falou: ó, Tó, vê o que que você faz aí, pode fazer, e não quero, eu vou esperar lá fora. E foi exatamente, é bem isso, Anne. A gente tem que dar o tempo para o pai também, né? Sem julgamentos e deixa o tempo dele. A gente tudo bem, não quer entrar hoje, não tem problema, aguarda lá. E aí a gente foi trabalhando com a criança um pouquinho. E aí, no outro dia, vamos entrar um pouquinho para a gente conversar. Olha que bacana. E aí também teve um momento que ela quis conversar. E aí foi também um momento de muito choro, né? De muitas questões familiares, de aceitação. Então, foi muito interessante também. Foi bem parecido, né? Com o que você disse. E eu acho assim, às vezes também as pessoas chegam muito calejadas, né? Eu vejo lá no SEMAI, tem uma questão muito assim de. Que nem eu falei para você, vem de outros ambientes, né? Que já foram tratados de uma forma muito com grosseria, né? Então eles já chegam e já acham que a gente também vai ter um jeito de não dar muita importância, e aí quando a gente, o que nem foi assim, o mínimo, um pouquinho que a gente faz, eles agradecem muito. Falei, não precisa agradecer nada, isso aqui né? Porque são coisas mínimas que a gente tem que fazer, tem que ter respeito por essas pessoas, o acolhimento, ouvir. Então, isso é muito interessante, como eles acham que é algo ali, não é, né? Eu acho que também essa questão
do sistema também, né? Eu acho que precisa mudar o jeito também, né? De a gente conversar com as pessoas, tratar essas famílias, tem que acolher mais, né? Então elas já vêm, às vezes, lá do hospital falando várias questões, né, da criança, chega ali. Né? A gente sabe que muitos lugares são assim, né? Às vezes a pessoa não ouve o nome dela na hora de entrar no consultório, daí grita, uma gritaria. E eu acho que, né, chega ali, já acha também já que vai ser igual, a pessoa já entra com o bracinho cruzado, né, que fala, puxa, vamos lá. E aí a gente de pouquinho, né, cada casinho é um caso também, a gente vai conversando, vai entrando nesse ambiente acolhedor. Eu acho que às vezes até uma brincadeirinha que a gente faça com a criança, né? Que às vezes é aquelas crianças com os bochechudinhos, assim, que a gente já fala, dá uma apertadinha ali, né? A mãe já olha e fala, nossa, né? Então é uma coisa muito, né? Acho que a gente tem que ser mais humano, né? Cada vez mais, assim. Acho que falta às vezes em alguns É. lugares também. E eu várias vezes já tive uma situação assim, de os pais colocarem: nossa, você é a primeira pessoa que está vendo qualidade no meu filho. Olha, uhum, Você não viu os defeitos. Claro que a gente vê o que precisa ser melhorado. Eu odeio essa palavra defeitos, mas normalmente é sim, a palavra que os familiares acabam usando. uhum, Mas a gente precisa ver o potencial, tanto que hoje a avaliação cinésio-funcional, ela é mais positiva, né? Então a gente aham, já procura ver as coisas de uma outra forma, né? Isso é extremamente importante e a gente tem que demonstrar isso para a família. Porque vamos combinar, se a gente tem que pensar em ajudar um filho a se uhum, desenvolver dentro das possibilidades dele e a gente não tiver esperança, como que eu vou lidar ao longo dos anos disso? exato. Uhum. Gente, não tem ser humano que aguente isso, né? É Então, o acho que olhar do isso pai, né? é Aham. muito importante. E toda vez que eu vou fazer uma orientação familiar, eu já procuro saber da rotina, né? Uhum. Porque a gente sabe que como a gente está pensando em falar mais das famílias com mais baixa renda, ah, é muito importante a gente entender melhor elas. Aqui a criança em casa coloca muito importante acolher e compreender a família até para atingir os objetivos. Sim, é Exatamente. muito importante, Uhum. porque no momento que a gente quer atingir os objetivos, então eu vou pegar o caso, um exemplo de uma criança que eu precisava que a família colocasse no parapódio. Então, era uma criança nível 4, ela precisava ir Uhum. para pódio, então foi todo aquele ensinamento de como usar o equipamento, tudo que precisava ser feito. Eu podia simplesmente falar assim, ó, eu quero que você use para essa criança pelo menos 51 Uhum. minutos a 1 hora por dia, ok? Eu já te ensinei, agora eu quero que você faça assim. Eu poderia agir dessa forma, mas se eu não pensar que eu tenho que introduzir essa situação nessa rotina, será que essa família tem condições para isso? É uma Uhum. criança grande e pesada. A mãe não ia conseguir fazer isso sozinha, tá? Então ela precisava da ajuda de alguém. Ela tem como ter a ajuda dessa pessoa? Então ela Uhum. tinha, mas só quando o pai voltava do trabalho. Então eu tinha que pensar na questão de horários, como a gente ia poder fazer. Aí tinha vezes que a mãe não conseguia fazer. Mas por quê? Porque dentro da rotina dela, era uma mãe que tinha um outro filho mais velho, Uhum. cuidava da sogra acamada e Eita. dos avós tinha Parkinson. É. E quem acabava lidando com toda a situação era essa mãe dessa criança. Uhum. Então eu tive que achar uma forma de introduzir essa situação dela ficar bem posicionada em pé, que era tão importante para ela, dentro dessa rotina estressante dessa mãe,
que não tinha condições financeiras, é uma família que não tinha como, por exemplo, a- pagar alguém para ajudar, para pelo menos cuidar da sogra acamada ou da outra pessoa da família com Parkinson. Não tinha essa possibilidade, era essa mãe o tempo todo, né? Então não É, basta só eu simplesmente, não, essa é a orientação, né? Eu é, preciso conhecer a rotina. que a gente, aí que a gente vê, né, essa questão da gente também, que tipo do profissional, né? A gente, que nem você diz, a gente pode ir lá, coloca e tal. E não quero saber, né, dessa rotina. Ah, isso aí eu não tenho nada a ver com isso, isso daí é um problema do sistema, né? E eu acho que a gente não pode pensar assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa maior, mas, né, melhor e global. E a gente vê o resultado, né? A gente vê bem o resultado das coisas como elas acontecem. Quando a gente tem a oportunidade também, né, Anne, de conseguir fazer uma visita domiciliar também, eu acho extremamente rico, importante, é outra realidade e a gente vê muitas outras questões que às vezes nessa visita a gente consegue mudar muita coisa também, né? Eu acho super importante, não é sempre que a gente consegue fazer essas visitas, mas quando a gente consegue é muito legal, é muito rico e a família fica muito feliz também, que a gente vai até a casa e recepciona e vamos tomar um café, vamos conversar. É muito bacana também, muito legal. Você consegue fazer várias visitas domiciliares? Não conseguimos fazer muitas. A gente tá antes da pandemia, né? Era para a gente ter feito mais visitas. Teve uma época que a gente conseguiu fazer, porque assim, a gente atende as crianças menores, né? Só que daí tinha as crianças que são. As crianças e jovens que são, por exemplo, da modalidade especial, elas têm direito a utilizar o SEMAI sempre, né? Então tinha um caso de alguns jovens que estavam na fila, já tinham tido alta, mas precisaram voltar por algumas questões. E na época a gente conseguiu organizar um horário e fazer tipo um semi-intensivo com esses jovens, né? E aí que a gente aproveitou bastante nessa época. Como a gente estava nesse semi-intensivo, a gente tinha mais tempo de poder organizar uma visita. Então foi muito bacana também, porque a gente conseguiu pegar, né, chamar esses jovens, ver o que estava acontecendo e já organizar algumas questões também na casa, né, a questão do ATO também, do banheiro, questões de mobilidade na casa, a família participar mais ali do momento, de poder ajudar, e foi muito, muito legal mesmo, mas a gente quer ver se depois da pandemia, né, a gente consiga inserir cada vez mais. E nas escolas também, a gente vai fazer, visitando as escolas, junto, a escola chama, ou a gente acha que precisa ser feito alguma coisa, né, para adaptação, como que a criança faz a parte da educação física, daí a gente vai também para conversar com os professores. Ai, É que isso. bom. Porque eu acho, assim, Lu, extremamente importante. Quando a gente tem a possibilidade de ir até a casa, eu acho que é uma Ah, coisa que uhum, realmente muda muito de figura. muda. A gente começou, eu tinha anos atrás um projeto que era orientação domiciliar e escolar. Mas foi muitos anos atrás, eu tinha acabado de entrar na universidade como professora. Aham. Foi, né? Vou falar idade, quase foi eu entrei em 2002, foi logo depois, um pouquinho depois. Já a Tainá já estava formada nesse período, né? A Tainá, a gente sabe que tá ouvindo a gente, Eita, né? Tainá! Então, ela já estava formada. Aí eu fiz esse projeto. E a orientação a domicílio foi bem proveitosa. Teve algumas, eu fui em CMEs também, que era criança. Aham, sim, Nossa, sim. foi muito legal. Teve algumas escolas que na época não gostaram muito da ideia, mas já Aham. mudaram. Hoje eu consigo ter um contato bem maior. Aí, tantas coisas que eu fui fazendo, eu acabei tendo que abandonar o projeto. E esse ano eu retornei o da orientação familiar, porque é essencial e Essencial.
quem sabe com o tempo a gente, claro que agora com pandemia a gente não pode pensar nisso, mas realmente ter a possibilidade do domicílio. Uhum. E a gente tem que entender a rotina da Exato. família, Uhum. né? A gente precisa entender. Por isso que aquele exemplo que eu dei também falando do parapódio, é muito fácil orientar uma família. É, Faça então, isso, é, coloque a órtese de tal fiz minha forma. parte, já falei, vai lá e faz, né? Fiz. É, É fácil tá. E como fazer, é a é isso. rotina dessa família? Exato. Como será que ela lida com tudo, né? Uhum. Eu tive um caso de uma mãe que não queria usar a órtese, né? A talassura Aham. podálica para o filho dela, de jeito nenhum. E eu, assim, aí é uma outra coisa que a gente tem que cuidar. Mas por que você não quer usar? Não tem porquê, você precisa usar. Eu não posso chegar dessa maneira. Eu Aham. cheguei para a mãe e perguntei, tá, qual que é o motivo para você, nesse momento, não estar achando, você não acha que, você acha que não é importante, que não é válido usar a órtese? E como a gente teve lá no início, aqueles primeiros contatos, que eram Aham. sempre contatos assim, sem julgamento, mais de acolhimento, era uma mãe que chegou assim, eu confesso, porque eu não quero usar a órtese para o meu filho. Porque quando eu preciso pegar eu era uma criança pequena ainda. Aham. Então ela ficava no colo da mãe e as pessoas não davam bola. É uma criança que está no colo da mãe, muitas vezes estava dormindo, ok. Uhum. Quando ela usava a órtese, as pessoas paravam para falar. O que que o seu filho tem? O que que aconteceu? E isso Uhum. incomodava ela. Então é uma coisa Olha, que, como esse acolhimento para orientação em familiar é importante. Porque o que, que foi a fazendo? Como a gente tinha eu tinha uma abertura com essa mãe, ela falou algo que muita gente poderia achar uma besteira. é, Ai, é. nada a ver. As outras pessoas que não têm que imaginar, elas não têm nada a ver com a sua vida. Mas era algo que incomodava para ela. Então a gente precisava acolher aquilo. Depois foi feito um trabalho, claro que aí eu, como fisioterapeuta, não ia conseguir fazer da melhor forma possível, né? Então a gente Aham. conseguiu depois um acompanhamento psicológico, porque realmente precisa, né? Esse auxílio, né? Ah, É que nem a gente estava muito. falando, essa empatia, esse acolhimento e a palavra que você usou antes, o não julgar, né? Que eu acho que Uhum. também é extremamente importante para a gente conseguir ajudar essas famílias. Uhum. É, então, porque é aquela coisa, né? Ah, eu preciso dentro da fisioterapia auxiliar essa criança, que ela ande, mas antes disso, né, tem um corpo emocional que precisa trabalhar também, né? E aí, às vezes, a gente não consegue lá pelo SUS fazer com que a criança tenha todos os atendimentos, porque são filas diferentes, né? Então, às vezes, a fila da fisioterapia tá menor, mas a fila da psicologia tá gigantesca. Então, a gente tenta também, né? A gente faz as reuniões semanais e aí leva uns casos que são muito importantes que a gente vê que não vai prosseguir ganhos maiores dentro da fisioterapia, né? Se essa criança continuar ainda triste, deprimida, porque ela vai para a escola regular e aí ela vê que ela é a única que tem um andador, que isso para ela, na hora de brincar, ela tem um pouquinho mais de dificuldades, né? Tudo isso e até às vezes da própria família, né? Eu tô lembrando de um caso que eu tive lá também, do menininho que para mim é uma questão sindrômica e ele tem um cognitivo muito bom. E aí, mas ele sempre se viu diferente, mas era um tabu também conversar isso dentro da família. E aí um dia foi um outro rapazinho, né, no atendimento com outro fisioterapeuta, e o menino ele era do Xene, né, e ele andava na pontinha dos pés. E ele olhou para aquela criança e ele se sentiu incluído. Ele falou: Meu Deus, tem alguém também que tem alguma questão. E ele veio perguntar para mim, né?
nossa, ele tem dificuldades para caminhar igual eu, né? Então, assim, aquilo tudo, e eu nunca vi aquele menino daí, a gente conseguiu juntar os dois no mesmo horário, né? Para brincar, para poder fazer coisas juntos, e aí a gente viu como ele mudou, porque ele era uma criança muito deprimida, e tem outras milhões de questões, né? Que a gente vê que nosso trabalho necessita dos outros colegas também, né? Então a gente tem que caminhar juntos, pegar, que nem você disse, né? Ajuda, conselhos também, porque, né? Eu acho que a emoção vem antes também, né? De toda essa questão, tem que andar, tem que andar. Mas a criança às vezes tem vergonha, às vezes a criança não tem, né? Acontece muito isso também. A criança não tem nenhuma questão, mas a família tem, né? Então, para a criança ser uma criança que, né, cadeirante, que vai conseguir ter mobilidade para fazer várias coisas sozinhas, ela já está, né? A gente vê ele no setor, a gente conversa com a criança, mas para a família ainda essa cadeira não é aceita, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que trabalhar antes, né? Não focar só ali na questão da deficiência, né? Nas coisas que a É, criança consegue fazer também. e se a gente for, daí a gente vê ainda a importância maior ainda do trabalho de equipe. E aí essa situação que você Total. coloca realmente é uma coisa que acontece no meu setor também, né? SUS, né? Dessa situação de às vezes você consegue a fisioterapia, mas não consegue a psicologia. É, Aí às vezes e não super consegue a precisa. TO e está precisando urgente É. de desafono. Aí, como que você faz, né? São situações também bem importantes que a gente precisa pensar Uhum. e porque quando a gente vê assim, ok, não chegou a vez a vaga para fono, mas precisa ser feita alguma coisa. Então, eu já Aham. tive vezes de eu pedir uma orientação para a fonoaudióloga, para ela só pelo menos orienta, já que Isso. você não tem horário para atendimento nesse momento, então a gente acaba, eu brinco que quem trabalha com a parte do SUS se vira nos 30 Se muito mais vira nos tempo do 30. que o Faustão tem o programa, né? A gente Mas faz Uhum. Às vezes faz malabarismos, uma. como você É, destacou antes, então sim. é algo assim essencial. Tem uma questão legal aqui que eu vou ainda falando dessa questão do artigo, ele coloca que parte do plano de tratamento deve envolver a obtenção de apoio de pais e da família para Uhum. promover o enfrentamento a longo prazo. Reconheça que os pais vão querer ajudar e sentir-se compelidos a ajudar. Tentar fazer algo, qualquer coisa, não apenas sentar e assistir. Então, Isso mesmo. essa é um Uhum. limite muito tênue que a gente tem às vezes, né, Lu, de os pais serem espectadores e Uhum. ajudar, né? Sim. Mas eu não sei você, eu já tive umas situações assim de falar para um pai e para uma mãe, ó, você é o pai e a mãe, vocês são os pais e a pai, Uhum. mãe, brinca, pai, mãe, educa. Vocês Uhum. não são os fisioterapeutas, você não é, né? Você não é o fisioterapeuta que vai precisar agora fazer tudo como eu faço. Então, o que que eu muitas vezes eu peço? Ó, vamos brincar com a criança, porque o brincar é importante. Olha, o que que ela é legal, que tipo de brinquedo a gente pode Sim. usar? Normalmente, como são famílias de baixa renda, coisas muito simples. A gente ensina a posicionar com o material que eles conseguem. Aí eu chego assim, é para brincar. Ah, mas não é para fazer o negócio que você faz lá no durante o atendimento? Não. Você vai brincar com o seu filho, que a gente vai Uhum. posicionar ele melhor para você, que ele precisa brincar. Não que na física a gente não utiliza as brincadeiras e faz as coisas mais É. lúdicas, mas eu percebo em alguns pais ao outro lado, ou de querer tanto a evolução Uhum. que eles esquecem que são pai e mãe, eles querem se tornar tipo professores da criança, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, e isso também não é saudável, porque Não. o relacionamento, essa relação de pai
mãe, a criança vai ficar abalada. Eu não sei se você chegou a ter uma situação assim. Sim, sim, a gente, e assim, a gente às vezes chama, né, porque tem pais também, eu falo, olha, até o jeito de falar, pode falar mais, né, mais tranquilo, então, já, lá tem muito essa questão, né, do SUS, e ao mesmo tempo eles querem muito, assim, que a criança respeite a gente, né, ó, respeita a doutora, tá falando, assim, então tem umas coisas, não, tá tudo bem, calma, é criança, enquanto a gente conversa, então deixa brincando um pouquinho ali, né, fica tranquilo. Então tem situações assim, e aí a gente primeiro brinca com a criança, depois fala assim, oh, vamos ensinar para o pai essa brincadeira, né? Aí vamos, ó, vamos brincar, vamos fazer esse circuito aqui que é faz de conta que a gente está dentro de um videogame. Aí a gente faz, filma, o pai participa, mas no dia a dia ainda tem, é muito difícil para esses pais participarem mais, brincarem mais. Para outros também, por um lado, não. Tanto que agora na pandemia, teve alguns pais que falaram, olha, foi bom eu ter entrado em algumas sessões, ter participado de algumas questões, umas brincadeiras, que eu acabo agora tendo mais facilidade em casa para poder manter as atividades, que a gente está atendendo o home office, né? Por enquanto a gente não voltou ainda. A gente tem voltado com algumas crianças para fazer algumas reavaliações, mas a maioria é atendimento home office. Então eles falam, olha, é bom que daí eu lembrei, eu estou conseguindo fazer umas brincadeiras, mas os pais têm sim muita dificuldade de e eu talvez, não sei se tem um sentido de medo de perder autoridade, alguma questão desse tipo, ou é da personalidade da pessoa, mas acontece bastante essa dificuldade de se brincar, mesmo de brincar. Então a gente tenta fazer umas situações também com os pais, né? Teve uma época que a gente conseguiu montar um grupo de pais de crianças com paralisia cerebral. Então, esse grupo, assim, para mim, ele foi uma coisa que me marcou muito na minha vida. Foi muito interessante. Nós tínhamos pais de crianças desde o nível 1 até pais de crianças do nível 5. E quando a gente foi fazer a nossa primeira. Até eu já estou falando até outra coisa, né? Já estou. Mas é que eu vou linkar depois. E eu achei muito interessante, porque quando a gente. O primeiro encontro, né? Era físio, aí tinha a físio, fono e a psico que estava participando também. A gente conseguiu manter por um tempo esse grupo. E aí, eu lembro que tanto do nível 1, do nível 5, quando a gente começou a falar como foi para os pais receberem, né? A questão da notícia, como que foi toda a questão, todos eles, assim, todos, desde o nível 1 ao nível 5, o choro, a tristeza, a falta de empatia da família, de todos eles, foi muito parecido, muito igual, né? Não a gente pensa, uma criança que tem uma questão, né? Uma deficiência mais leve, é mais tranquilo lidar, né? E não é. A dor, o sofrimento, o preconceito é igual em todos, né? E aí esses pais, eles davam ideias pra gente colocar no grupo, né? Então a gente, teve uma mãe até que pediu uma vez pra gente fazer bandagem, era só bandagem, que eles queriam receber bandagem, porque as crianças também, né, recebiam. E aí um dia a gente foi brincar lá fora, a gente brincou de queimada, brincou de cobra cega, brincou de lenço atrás, e foi muito legal. E eu falei, nossa, eu lembro que aí a gente também brincou junto, né? E aí eu falei para a mãe de uma paciente, olha, eu quero sempre brincar com você, porque ela foi naquela brincadeira de queimada, ela, ela se soltou e foi tão incrível até hoje, né? O grupo teve que se desfazer né? Porque ele serviu por um tempo e até hoje essas mães lembram disso com muito, muito carinho, se soltaram bastante, fizeram amizade entre elas. Uma das mães estava querendo engravidar e depois desse grupo ela, com o apoio dessas mães, ela acabou engravidando, tendo outro filho. Foi uma experiência muito bacana de fazer. Mas o mais gostoso foi ver elas fazendo essas brincadeiras, porque a gente foi com uma proposta muito livre, né? Não era assim, ó, agora vocês vão ter que brincar. Foi rolando, foi acontecendo, os encontros foram acontecendo, tanto que no começo eu pensava, meu Deus, acho que ninguém tá gostando, então umas carinhas essas mães, depois, né, cada um foi tendo o seu momento, pedindo o tema diferente do outro, e as mães, né, a questão da culpa de muitas coisas, eu lembro que as mães falavam, para dormir para mim é muito difícil, a outra mãe falou, olha, eu não, eu acho que a gente tem que dormir, não tem que ficar se sentindo culpado, então elas trocavam muita figurinha, a gente ficava ali só para fazer aquela parte, né, de interação e foi muito rico. A gente fez também questionário de qualidade de vida antes e depois do grupo, foi muito legal também, a gente viu diferenças, foi muito bacana. Então é isso.
Muito legal. Poxa, que Lembrei disso experiência agora. legal, Lu. Foi muito E legal, uma foi coisa, muito quando você legal. estava falando, eu sempre digo que a gente aprende muito com nossos pacientes, os familiares deles. A Sim, gente sim. aprende muito. Eu acho assim que o ser o fisioterapeuta, eu sempre digo que ser fisioterapeuta me ensinou que eu não controlo nada, né? É, E sim, que eu sim. essa escolha foi para realmente o aprender, porque é um aprendizado assim de desafios tão grandes desafios grandes, mas eu diria que com soluções simples. Isso. Que a questão que você falou foi um grupo de mães, de pais. Não é algo mirabolante, não é algo que precisa de muito dinheiro, algo Uhum. simples, mas que modificou a vida dessas pessoas e modificou a sua, né? Então, se a gente for ver, essa questão ela é essencial, né? A gente tem que pensar que muitas vezes a solução vai estar no simples. E assim, a gente inventa várias coisas. Eu já peguei, sabe aqueles macarrão de piscina? Sei. Espaguete, né? Que chama de Aham, sim, macarrão sim. E eu espaguete. lá. Aí o que que acontece? Ah, Gente, tudo eu da já mesma inventei família. tanta coisa com aquilo lá para fazer ajuste para isso, para aquilo. Então a gente É, vai criando coisas assim simples que vão ajudando muito. Eu dias atrás eu peguei estava vendo um curso online e uma profissional ela falou assim, gente, você quer posicionar a criança melhor na cadeirinha e a cadeirinha ainda é grande para ela, corta um balde, forra com espuma e tecido, ajeitou porque é um plástico mais rígido. E ela foi mostrando com a boneca e eu fiquei, meu Deus, eu nunca pensei nisso, nessa é, coisa, nessa adaptação tão simples. Porque a gente tem que muitas vezes sim. fazer do simples algo que vai ajudar essas famílias, né? É. Mesmo quando, porque eu e a Luciana nós nos conhecemos num curso, né? Aham. E Foi. a gente, querendo ou não, é um curso que tem muito bom, com muitas Muito coisas bom. muito legais que podem ser utilizadas, mas que, por exemplo, algumas não tem como, né? Que nem aquelas roupas compressivas que são tão Sim, interessantes que já sim. tem alguns estudos. Mas Uhum. uma colocação de uma das pessoas eu achei muito legal. Ah, a família não tem como comprar essa roupa compressiva, que é uma roupa com tecido, né, especial, mais Uhum. justa. Aí ela falou, mas sabe aquelas roupinhas de lycra mais justinha? Ela pode ajudar. Então eu gostei, eu É. achei interessante e bonito isso a gente pensar, porque às vezes eu saio dos cursos assim, nossa. Eu sei. As minhas crianças não vão poder usar isso, Meio que eu saí assim né? do curso. A gente não sai nessa situação, Lu, às vezes, né? Tinha comprado Aí, tudo às na vezes, são lojinha, não tinha coisas nada. simples. Então, Sim, aquela sim. história de não tem dinheiro para roupa compressiva, mas aí vai lá na loja popular e pega a roupinha de lycra, mais Uhum. justa, um número menor, que pode ajudar também, Isso. né? Isso mesmo. Então, Aham. a gente precisa tentar achar formas para fazer, e a gente vai montando adaptações. Eu não sei Isso. como que estão as suas adaptações, quais são as coisas que vocês estão fazendo lá. Aham. É, a gente tinha, acho que tinha comentado, né, que a gente tinha feito as roupas com os moldes do Teratogs, e aí a criançada cresceu, e esse curso que nós fizemos lá, né, juntas, eu peguei algumas ideias dali também para poder fazer, desmanchar a roupa, porque não serve mais, para fazer algumas faixas. Fiz um cinto, né? E daí umas faixas rodando para poder fazer abdução, adução de quadril, e assim vai. A gente foi reciclando ali. Porque os pais, eles foram muito, muito bacana, sabe? Eles
guardar, usar, olha, Lu, não serve mais, né, no meu filho, mas então eu vou deixar aqui para dar para outra criança. Eu falei, não, vamos tentar desmanchar para a gente poder fazer alguma outra coisa também. Então foi muito legal essa experiência. Agora nessa questão da pandemia, né? As crianças, mesmo do ensino de modalidade especial, elas também estão recebendo atividades para fazer em casa, né? Até acho que eu comentei isso contigo, talvez. E aí, também, aí os pais mandavam algumas atividades. Eu falei, olha, manda para eu ver como é que vocês estão fazendo, né? De repente a gente pensa em alguma coisa também que a gente possa fazer cognitivo e motor junto, vai ser legal. E aí algumas crianças do nível 5, né, PC, estavam fazendo atividades de colagem, algumas coisas assim na mesinha, e elas já têm um padrão, né? Que tem a questão da flexão do tronco. E aí eu tinha comentado que eu vi no Pinterest, que fala? Pinterest, não sei, tá. Eu vi lá umas ideias, e aí tinha o plano inclinado, que dava para fazer com papelão. E aí eu passei, mostrei para essas mães, né? Eu achei muito bonitinho, essas mães são muito bonitinhas. Elas fizeram planinho inclinado e a diferença daí com o plano inclinado, ela colocou a folha, né, de um outro jeito e a criança já mudou a postura para poder fazer atividade. Daí elas me filmaram e me mandaram. Eu fiquei super emocionada porque foi muito bacana, assim. Elas fizeram e também perceberam que para a criança foi bacana, que ela conseguiu olhar um pouquinho mais, né, do que ficar naquela posição que ela não conseguia se organizar também, ter um alinhamento. Foi muito legal. Então, essa experiência da pandemia tem o lado que, né, não é negativo, mas o lado que a gente está vendo muitas coisas em casa também interessantes, que os pais estão fazendo, estão participando, estão perguntando mais coisas. Tá interessante também. Ai, que bom, a gente tem que tirar o lado bom também das coisas, né? Não ficar Sim, só vendo esse lado ruim. Mas sim. é isso que a gente estava falando, né? Se a gente faz o Uhum. acolhimento da maneira correta. Claro que às vezes vai ter algumas famílias vão ter mais dificuldade de início do que Sim. outras. Uhum. Cada um no seu tempo, Sim. e a gente também, porque a solução está no simples, muitas vezes, principalmente Uhum. para essas famílias, né? A gente Sim. pensar na questão, que nem você mesmo colocou, pensou no alinhamento biomecânico, aí achou alguma alternativa simples para ajudar, né? Uhum. Porque a gente tem que dar essas possibilidades para esses familiares. E uma coisa, uma curiosidade que eu tenho, que é feito lá? Porque muitas crianças, por exemplo, as mães, os pais dos centros de reabilitação aqui da universidade, eles muitas vezes vendem bolo, fazem rifa, Uhum. para conseguir muitas vezes algum material diferente, porque algumas coisas nós temos como conseguir pelo centro Uhum. de reabilitação, porque a gente tem a questão das órteses, das cadeiras, dos carrinhos, então a gente tem essa possibilidade, mas tem alguns equipamentos, algumas coisas que a gente não consegue pelo SUS. Uhum. E é impressionante, assim, muitas vezes eles se juntam e É. dão um jeito, né? Eu não sei Aham. como que é lá no seu setor, se é assim também. É bem assim, exatamente, né? Na época que a gente comprou para fazer as roupinhas, né? A gente fez os pais ajudaram um pouquinho, né? Na verdade, eles pagaram só a placa e deu para a gente fazer para roupinha para 10 crianças, então não ficou caro para os pais, né? E a gente falou, parcela em milhões de vezes, se não puder também não tem problema. Eles ajudaram e aí a gente fez, né? Mas quando é, por exemplo, uma cadeira que realmente, né? Antigamente eu lembro bem lá antigamente, lá nas escolas que eu trabalhei também, a gente fazia o pedido da cadeira, a cadeira demorava um pouquinho, mas vinha. Agora não tem mais nada, né? Então a gente depende mesmo, né, de campanha. Tem uma paciente minha que ela usou as redes sociais para falar da casa da criança, né? E aí um grupo de pessoas também se organizou e conseguiu a cadeira para ela. Outros pais tentam parcelar em muitas vezes e pedem ajuda da família também, né, para poder auxiliar. Alguns pais também a gente usa muitas bandagens, né? Então é muito bonitinho, assim. Tem pai
que faz a questão, não, eu vou trazer meu rolinho, eu vou comprar o rolinho, não, eu, né, e traz o rolinho, toda vez traz o rolinho, deixa lá. Tem alguns pais que não têm condição, então a gente acaba, às vezes o SEMAI consegue alguma doação, daí a gente vai e faz com essas doações também, né? A gente vai dando um jeitinho. Tem alguns momentos que tem algumas grandes doações que chegam, daí a gente aproveita também. Mas geralmente é isso, né? E às vezes tem pai que fala, olha, vai, eu vou te pôr no grupo tal, lá tem isso que você está precisando, então vamos lá. Então eles são bem articulados e conseguem bastante coisa. É bem bacana de ver isso também. Banheirinha, né? Essas banheirinhas de. Ai, como é que é? Banheirinha, né? Adaptada, eles vão atrás. Uma coisa que eu acho que seria legal, a gente estava até conversando isso antes da pandemia, porque tem aquelas pessoas. Eu lembro que eu fiz uma vez um curso com a. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da TO. É uma TO. E aí faz aqueles materiais adaptados, mobiliário adaptado com PVC. Acho que era. Ah, sim. Ai, tava na língua o nome, mas eu esqueci o nome dela agora. Bem bacana, a gente aprendeu a fazer e tal. E eu pensei, né, poxa, a gente podia tentar trazer para a prefeitura, né, o pessoal que dá os cursos, e a gente convidar os pais para vir fazer, né? Porque tem muitos pais ali que são talentosos para essa questão de montar adaptação, né, de criar algumas coisas, carrinho para criança empurrar, e até mesmo um parapódio, né? Então eu falei, poxa, quem sabe, né? A gente chamar, conseguir trazer aqui na prefeitura, chamar os pais aprenderem, depois, de repente, já um pai já consegue um trabalho bacana aí também, né, para poder fazer. Porque acho que ia ser interessante também. Acho que ia ser legal. Sua ideia é bem interessante de, às vezes, ter o curso, né, e chamar os pais. Porque eu estava pensando, tem um pai de uma criança que eu atendo, de uma adolescente, que eu chamo ele de professor Pardal, né? Porque eu Aham. peço alguma coisa para ele e ele, não, eu vou dar um jeito. E ele faz. Uhum. Com um material assim simples, ele vai trabalhando e vai fazendo e ele consegue fazer várias coisas para poder posicionar a filha. Então, querendo ou não, a gente volta de novo na mesma situação. A gente quer que a família faça parte da equipe, Uhum. né? Só Sim. que para fazer parte da equipe, ele precisa ter esperança, mesmo Uhum. que a criança seja nível 4 ou 5. E a gente precisa, assim, dar a notícia ruim Uhum. da melhor forma possível, né? É estranho até falar isso, mas eu vou te passar, sim, o artigo, eu Passa. vou Que eu vou passar para a turma comentar lá dele também, também lá. aqui, vou deixar as referências dele, ah, depois da live, porque eu acho que vale muito a pena, porque é algo simples, Sim. óbvio, mas às vezes na rotina de muitos profissionais, eles não se dão conta Uhum. que as Sim. palavras, a forma como eu vou falar, vai, pode criar uma esperança ou pode desanimar completamente. Exato. E como a gente precisa vigiar mesmo, Se porque às vezes a vigiar, gente está né? assim também enlouquecido de coisa e a gente tem que, Sim. opa, É peraí. aquilo, não, sim, é aquilo, né, Anne? Eu acho assim, se a gente se colocar um minutinho no lugar do outro, né? Podia ser você ali, podia ser sua mãe, podia ser seu filho, podia ser seu parente, podia ser se colocar um segundo, né, no lugar do outro. Eu acho que já muda muita coisa, né? Por isso que eu falo assim, que trabalhar no SUS é muito gratificante. Essa troca com esses pais para mim assim só amor. Amor e trabalho, né? Bastante trabalho também, muito aprendizado. É Ai, ai. muito trabalho, vamos Muito trabalho. combinar. E vamos espalhar mais isso, né? Que tem que mais Bora. empatia, por favor, né? É, E que né? a gente precisa realmente que essas famílias sejam acolhidas. E a gente sabe que às vezes o profissional está lá naquela correria, atende um, atende o outro, e vai, Sim, vai, sim. vai, para, respira e lembra que é uma criança com uma família que muitas vezes está em luto pelo filho que não teve, Exatamente. né? Uhum.
e a gente tentar entender essa situação da melhor forma possível. Eu acho que isso é muito importante. A gente Sim. realmente precisa cuidar disso. Eu acho que esse artigo foi essencial para isso. Lu, está acabando o nosso tempo, Eita! Lu. Muito obrigada. Adorei Ai, a foi bem nossa gostoso. conversa. E que Também. venham outras, né? Sim, sim, vamos conversar mais, viu? Amei. Ah, eu também, amei. Obrigada pelo convite. Ah, eu adorei, adorei. Beijo. Beijo.